nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Ei, Sandro, que coisa boa! Boa noite, meu povo! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos! Vai convidando aí, vai, coloca o aviãozinho para voar, enquanto a gente escuta essa canção linda. Quando eu medito em teu amor tão grande. Olá, Elisângela. Ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue. Vão entrando. Nós vamos dar continuidade na nossa live de hoje. Sandro, nosso convidado, já está aí na área. E a gente vai dar continuidade falando sobre os impactos negativos e positivos que a religião tem na saúde mental. E aí eu te pergunto, como é que tá a tua saúde mental, hein? Então minha alma canta a ti, Senhor. Tu és grandioso, tu és grandioso. Boa noite, Simone. Jesus vier em glória. Vai convidando o pessoal aí, coloca esse aviãozinho para voar. Hoje nós vamos falar, eu creio que o assunto de hoje é fortalecer as tuas emoções. Então minha alma canta-te, Senhor. Eu fiz questão de colocar essa canção porque tem uma passagem que eu gosto muito, que fala assim, olha, da maneira que você se vê, se enxerga na sua alma, fala, isso você é. A paz, Sandro, já tô te chamando. Da maneira que você se enxerga lá na sua alma, isso você é. E eu te faço uma pergunta: como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Porque se você tem uma alma forte, com certeza você vai ter uma mente forte, um espírito forte, uma saúde forte. Porque aquilo que está na tua mente é o que reflete na tua vida. Ei, Daniele, seja bem-vinda. Vou chamar aqui meu convidado para poder a gente... Deixa Sandro entrar, porque hoje é noite de restauração de alma, de restauração de mente, de restauração. Ei, Sandro, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, minha irmã. Amém. Animado para hoje, Sandro? Sim, sem dúvida, sempre animado. Ainda mais participando junto com a irmã que irradia alegria, né? Ô, Sandro, tem gente hoje aqui que não nos viu na semana passada, portanto, não sabe de fato quem é Sandro. Se apresente pra gente, fala quem você é, de onde você é, o que você faz, né? E o que você vai trazer para poder entregar de conteúdo pra gente nessa noite. O palco é seu. Maravilha. Meu nome é Sandro Roberto de Andrade, sou aqui de São Paulo, congrego na Assembleia de Deus do Jardim das Oliveiras, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, né, que eu acredito que em outros estados é missões, mas antes de tudo a gente é um adorador, um servo do Senhor. Eu costumo dizer para todo mundo que a minha vida é a Bíblia, tudo que eu falo é voltado à Bíblia, então provavelmente o nosso assunto aqui vai ser muito Bíblia.
E, como eu já disse também no primeiro dia, eu fui 10 anos TJ, né? Ex-testemunha de Jeová eu sou. Então, eu gosto de frisar isso para muita gente. Por quê? Porque tem muita gente que desconhece um pouco da religião, e eu faço questão de todos os lugares que eu vou, ser mais claro sobre a religião, porque tem muita coisa que a religião ela não aborda quando ela bate na sua porta. Então, lógico que está dentro do nosso assunto, a gente vai abordar um pouquinho, mas é muito necessário a gente falar desses assuntos, principalmente porque a maior parte das religiões, isso não envolve só a Testemunha de Jeová precisamente, mas como eu estou falando dela, né? Mas a religião, no modo geral, ela tem seus lados positivos e negativos. É o que a gente vai abordar precisamente no dia de hoje. Perfeito, perfeito. Eu gosto de falar que a religião, a palavra religião, na origem dela, tem um significado bom, tem um significado positivo. É igual à origem da palavra católico, né? O católico. A palavra catolicismo significa universal. A igreja universal, a primeira igreja, né? Onde abarcava tudo ali. Inclusive, eu gosto de falar, quando estou discipulando, que eu sou católica, porque eu sou da igreja universal, do universo, a única. Eu sou apostólica, porque eu creio nos apóstolos. Eu só não sou romana, porque foi quando o Império Romano abraçou, foi que começou a desvirtuar o sentido da verdadeira religião. Então, a palavra religião significa religar, ligar, conectar a nossa alma, a alma de Cristo, o nosso espírito ao espírito de Cristo. E aí acabou que foram inventando aí um monte de templos, prédios, com todo tipo de doutrina, todo tipo de ensinamento para desviar o foco dessa ligação alma-espírito nosso, humano, com o Espírito de Deus, e fazer a pessoa ficar focada na doutrina, na dinâmica, na didática, no corpo, no exterior, no do lado de fora, e não alimentar o espírito do lado de dentro. Sandro, fala um pouquinho pra gente, vai. Eu falei muito para explicar aqui, dar uma abertura, mas fomenta mais aí, vai, fala pra gente. Chega a estar brilhando, querem falar. Sim. O que nos chama a atenção, inclusive, quando você citou sobre a palavra católica ela vem do latim, que significa universal. Até então a igreja era uma só. Ela se tornou uma igreja universal, porque a igreja era uma só, né? Mas nós bem sabemos que depois o homem, com seus desvaneios, né, com o seu ego, começou a querer fazer parte da igreja, trazendo invenções humanas, costumes humanos, inclusive tirando o foco do que era a igreja. Porque a igreja, a própria palavra igreja, né, no grego eclésia, traz a ideia de um povo chamado para fora. Um povo chamado para fora da onde? Para fora do mundo. Por quê? Porque é um povo que Deus separou do meio do mundo para ser seu, para viver o evangelho de Cristo. Né? E é fato que depois a igreja ela acabou se perdendo e, inclusive, ela chegou a abraçar o mundo, esquecendo das próprias palavras que Tiago cita lá em Tiago 4,4, quando ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Né? Então, a igreja ela foi perdendo o foco, a tal ponto que hoje, como eu gosto muito da área da apologética, foi feita uma pesquisa há pouco tempo, que só nos Estados Unidos havia mais de 10 mil religiões. 10 mil religiões. Então, daí você vai falar, mas como isso, se só existe algumas? É porque normalmente uma religião vai produzindo outra. E quase todas, elas saem por discordar de alguma coisa, vai lá e funda uma outra.
Então é muito comum sair, e aí acaba o evangelho se perdendo com isso, porque muitas vezes entra o ego do homem, e na verdade o evangelho acaba saindo da igreja, né? Perfeito, perfeito. Você falando aí, e eu me lembrei muito da história do filho pródigo. E eu considero ali dois tipos de mentalidade. Mentalidade religiosa e a mentalidade de quem peca, erra e reconhece os seus erros. O filho pródigo, que o nome pródigo tem vários significados, né? Vários significados. Inclusive, tem um significado que não é o nosso caso, voltado para prodígio, para coisas grandiosas. Mas o prodígio que esse camarada fez aí foi de esbanjador, de gastar tudo, de desperdiçar, de pegar aquilo que tem valor e não saber aplicar, investir. Mas eu não quero falar dele. Eu quero falar do irmão dele, que ficou dentro da igreja, que ficou dentro da casa, protegido. E quando veio esse pecador arrependido para dentro da igreja, que a igreja abraçou, no caso o pai, né? O pai dele abraçou e fez uma festa. E olha, o meu filho se arrependeu e voltou. O membro que estava dentro da igreja falou o quê? Nunca fizeram uma festa para mim. Eu estou aqui há não sei quantos anos dentro da igreja, ou seja, dentro da minha casa, e o meu pai nunca fez uma recepção dessa para mim. O que eu quero trazer com essa história, Sandro? A mente religiosa, a mente contaminada, a saúde mental dessa pessoa religiosa está perto de papai, está dentro da casa, está sobre os cuidados e não consegue enxergar que tem uma mesa posta, farta. Você entende o que eu estou falando? Entendi. Sim. O que interessante é que esse mesmo personagem que você está falando aí, que é o irmão mais velho, ele é muito presente na igreja, como você mesmo disse, e às vezes ele é tão presente, mas ao mesmo tempo sem as pessoas perceber. Que às vezes essa própria pessoa é esse irmão mais velho, né? Porque, inclusive, se você olhar, por exemplo, o próprio texto de Lucas 15, 29, que é o texto que está falando justamente desse homem, né? Ele, quando ele chega em casa, ele vê aquela festa que o pai fez para receber o filho, que estava perdido, que foi achado, né? E o pai, a própria escritura, inclusive, diz que Deus vai lá na pessoa do pai, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, uma nova vestimenta, vai lá, manda abater um cordeiro, faz uma festa. Aquela festa é gigantesca, porque a Bíblia, inclusive, coloca que aquele filho mais velho, ele não estava em casa. E quando ele está chegando em casa de longe, a Bíblia diz que ele ouve um barulho como se fosse alguém festejando, né, com músicas. E, inclusive, quando ele chega e vê o irmão naquela situação, ali junto com o pai, sem ter conquistado nada com o dinheiro que ele foi, mas pelo contrário, de mão abanando junto ali, ele começou a questionar algumas coisas do pai, que, inclusive, para nós é motivo de pensar. Por exemplo, se você olhar o texto de Lucas 15, 29, ele, inclusive, chega a dizer assim, né? Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Né? Primeiro, versículo 29 diz: eis que te sirvo há tantos anos. Né? Ou, inclusive, que a King James, ela chega, inclusive, a dizer: trabalho como escravo. Ele usou até o termo, trabalho como escravo. Eu sou quase que um escravo teu. Né? E, na verdade, nós bem sabemos que nós não somos escravos. Filho não é escravo. Filho que é do pai é dele também. Ele só está administrando aquilo que é do pai. Né? E você vai perceber que no próprio versículo 29 ele fala: sem nunca transgredir. Ele está se auto-justificando. Quem nunca erra? Quem nunca falha? A gente às vezes está preocupado como o próprio Senhor Jesus disse,
né, em Mateus capítulo 7. Às vezes com um cisco no olho do nosso irmão e temos com a trave no nosso. E se auto-justificando, achando que não tem isso, que não está percebendo. E outra coisa que nos chama a atenção é que ele, no próprio versículo 29, ele diz: e você nunca me deu um cabrito. Se você olhar, o cabrito na lei mosaica é um animal barato. É tipo ele quis dizer para Deus, o pai ali na situação, né? Ó, você nem a coisa mais barata aí você fez questão de me dar. E na verdade, se a gente observar, o próprio texto, o versículo 31, o pai disse para ele: filho, todas as minhas coisas são suas. São suas, não é só o cabrito. É tudo seu. Então, esse irmão está muito presente, irmãos. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna ele também em algum momento. É isso mesmo. Ó, você que está chegando agora, e nós estamos falando sobre o impacto negativo e positivo que a religião causa na saúde mental. E aqui nós estamos falando sobre o filho pródigo, a história dos dois irmãos. Aquele que pegou a herança e esbanjou, mas não vamos falar dele. Estamos falando daquele que ficou. E estamos fazendo um paralelo com muita gente que está dentro da igreja, comendo do banquete. E o papai fala bem assim: olha, tudo que é meu é teu. Só que você está com a tua saúde mental tão fragilizada que você perdeu o senso de pertencimento. Você acha que você não pertence a essa família. Você tá e ainda joga na minha cara. Eu te sirvo há tanto tempo. Meu cabelo é grande, minha roupa é grande, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí Deus fala igual Marta e Maria: Marta, para um pouquinho, venha para a minha presença, venha usufruir de mim, Marta, larga de teu comportamento religioso. Foi o que o pai do rapaz disse. Ô cara, alô? E a mente e a saúde mental das pessoas, ela está fragilizada porque tem muita gente procurando status, título, posição, para se sentir pertencente ao reino de Deus. Eu preciso de um cargo, eu preciso de um posicionamento, eu preciso de um microfone, eu preciso de um púlpito. Você que está nos vendo nesta hora, se você tem essa mentalidade, você está com a tua saúde mental fragilizada, precisando de ajuda urgente. Precisando de ajuda urgente. Você não vale pelos seus méritos, não. Você não vale. Deus não te mede pelos teus méritos, pelos teus títulos, pelas tuas capacitações. Deus não te mede por isso. Saúde mental fala de liberdade. Saúde mental fala de errar, sim. E fala de se arrepender. E fala de voltar atrás. E fala de reconhecer que lá nos pés de papai, na proteção de papai, é o melhor lugar para ficar. O que é que tu acha, Sandro? O que é que tu acha? Sem dúvida. Irmã, como a irmã está citando bem claro, né, aí para nós, tem muita gente que esquece que, na verdade, nós estamos na igreja com um único propósito, é adorar o Senhor. Não tem outro propósito. Como nós já dissemos aqui na live passada, a Bíblia mesmo chega a dizer lá em Deuteronômio 6,5, no Antigo Testamento, que o primeiro e o maior mandamento da lei era amar o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de toda a tua força, de todo o teu coração. Então, quando fala isso, esse amor ele está acima da religião, porque você ama com o seu coração, ama com a sua mente. Então, é um amor que não tem medida. Você vai ver que Jesus ele ratificou isso lá em Mateus 22:37, quando ele diz que o primeiro e maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, força, coração. Então, você vai ver que Jesus ele está colocando que o amor ao Senhor, ele vai além da religião. É um amor que você, como a continuidade do texto de Deuteronômio 6 diz, né, no versículo 6 e 7, é aquele amor tão forte que o pai vai falando com o filho na estrada, vai inculcando nele, vai colocando esse desejo no coração dele.
Então, você vai ver que é um amor que foge das quatro paredes da igreja. Por isso que você vai ver que Jesus, ele disse lá em João 4, 23 e 24, quando aquela mulher samaritana, ela estava perguntando para o Senhor qual era o verdadeiro lugar que tinha que adorar, se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém, o próprio Senhor Jesus disse, vai chegar um momento que não vai ser nem ali nem aqui, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para o adorarem. Irmão, quando eu vejo na Bíblia falando que Deus procura tais para o adorarem, é porque ele está em falta. Não é tão fácil assim de achar. Porque em algum momento, lógico, daí você vai falar, mas pô, peraí, mas Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, ele está em todos os lugares, não sabe de tudo? Sim, mas é um tipo de linguagem que Deus está mostrando para nós que está faltando, que ele não está enxergando, ele não está vendo essas pessoas. Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. O apóstolo Rubem Cavalcante é o meu apóstolo aqui, né, na igreja que eu congrego. E ele trouxe exatamente essa palavra domingo. E ele falou bem assim, olha, se Deus está procurando, é porque ele não fabricou. Não nasceu ninguém que é adorador. A pessoa aprende. Porque seria injusto ele ter fabricado. Se ele fabricou, ele sabia onde encontrar. Ele sabia onde estava. Então, olha, um adorador é formado, é aprendido. E Deus está procurando adoradores e não religiosos. Quer ter saúde mental aprovada? Aprenda a adorar. Quer ter uma saúde mental adoecida? Seja religioso. Eu creio que ninguém aqui quer ser religioso. Todos querem ser adoradores. Ô Sandro, eu gosto de falar com as pessoas aqui. Olha, a Ivanilda tá dizendo que eu tô linda com meu cabelo novo. A Cristiano chegou aí agora. Milton, seja bem-vindo. Ei, Cris, lindão. Lilian, a Lana. Esse ar limpo aqui é Cristiano. Olha, da empresa dele. A Fátima. Abraço. Eu gosto de falar o nome das Nino. É para você, Nino, né? Pra gente aqui é Cristiano. Quem mais está aqui com a gente? Eu gosto de falar o nome das pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Tony, irmão de Lília, seja bem-vindo. Guarda essa informação que é valiosa. E Sandro vai fazer um comentário logo após. A Bíblia fala, ainda, para a gente fechar, se você quiser, sobre o pródigo lá, o caso, do irmão que questionou a festa que Deus fez para um irmão que estava perdido. A mente do cabra que estava dentro da igreja era uma mente doente. Ei, moça lindona, um beijo, princesa. A mente do cara que estava dentro da igreja, era para ser liberto. Mente liberta, mente sã, não. Era o cara que estava dentro da igreja com a mente doente. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você lembra de alguma outra passagem que fala que tem festa no céu? Você lembra de alguma outra passagem? Então, olha... Só quando o pecador se arrepende. A Bíblia fala que Deus faz festa no céu. Cuidado, para você que está dentro da casa do Senhor, convicto de que você está certo, está salvo. Cuidado. Deus quer adorador. Deus não quer religioso. Fala, Sandro, fala. Irmão, o que chama atenção também, dentro desse assunto, está entrelaçado, né? É que você vai perceber que quando a Bíblia fala que nós se tornamos uma nova criatura, isso é um processo, né? A irmã está falando de saúde mental, que está tudo entrelaçado, mas o que eu queria principalmente frisar nesse exato momento aqui é a palavra metanoia, porque essa palavra metanoia vem da palavra arrependimento. É uma palavra muito usada no nosso dia com outras conjecturas, né? Quando fala de noia. Mas a palavra metanoia significa mudança de mente, mudança de atitude. E essa palavra, ela está justamente associada na palavra arrependimento. O que me chama a atenção, se a gente fazer uma sequência, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? No exato momento em que a gente ouve a palavra de Deus,
e a gente crê que aquela palavra é de Deus e que Deus estava se manifestando naquele exato momento através da sua palavra, a Bíblia fala lá em Efésios 1:13 que naquele exato momento o Espírito Santo agora ele nos cela. Ele cela e ele coloca como se fosse um selo de propriedade, como se agora dissesse para nós, ó, vocês não se pertencem mais para vocês, mas vocês são do Senhor. E a Bíblia fala lá em Tito 3:5 que nesse exato momento, isso aqui é tudo simultâneo, irmãos, tudo simultâneo. Você ouve a palavra de Deus, né? Você já é selado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo começa a fazer morada em você. Tem muita gente, irmãos, principalmente nós que somos pentecostais, tem muita gente que acredita que o Espírito Santo só mora em você se você tiver dons espirituais, se você fala em línguas, se você expulsa demônios. E, na verdade, isso é um equívoco absurdo. Porque se você olhar, por exemplo, na Bíblia, lá em João 20:22, a Bíblia fala que os discípulos já tinham o Espírito Santo muito antes do Pentecoste. Até porque Jesus, depois da sua ressurreição, a Bíblia fala que Jesus se apresentou para os apóstolos e soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse, recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham. Agora, o que aconteceu no Pentecoste foi um revestimento, que é diferente. Por exemplo, lá em Lucas 24:49, o próprio Jesus ele pediu para os apóstolos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O que me chama a atenção é que essa palavra revestido traz a ideia de uma nova vestimenta. Por quê? Porque é revestido. Não é a primeira, já é a segunda roupa. Então, por que segunda roupa? Porque eles já tinham o Espírito Santo. Agora eles estavam recebendo o Espírito Santo como uma capacitação sobrenatural de Deus para executar a obra de Deus na Terra, que envolvia os dons espirituais. Então tem muita gente que pensa de maneira equivocada que o cristão só tem o Espírito Santo se ele falar em línguas, se ele manifestar os dons espirituais. E isso não é bíblico. Como eu já disse para os irmãos, lá em Efésios 1:13, a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito Santo no exato momento em que nós cremos. Se você creu, irmão, de todo o seu coração na palavra que foi ministrada, automaticamente o Espírito Santo começa a fazer morada em você. É por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 3:16, ora, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo de Deus e que ele habita em vocês? Porque ali começa a fazer morada, você vira templo. Só que, simultaneamente, como eu disse para os irmãos, você vai perceber que lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, a Bíblia fala que começa uma atuação do Espírito Santo, que é a atuação da regeneração. Tanto é que Paulo fala em Tito 3,5, que ele chama, inclusive, da lavagem da regeneração. O que significa a lavagem da regeneração? É, literalmente falando, uma limpeza que o Espírito Santo faz no nosso interior, na nossa mente. Agora, esse homem que outrora tinha uma mente, agora ele começa a ter a mente de Cristo. Ele começa a olhar como Deus começa a ver as coisas. Então, o que acontece justamente ali? O que me chama a atenção é que essa própria palavra regeneração, tem muita gente que desconhece o significado dela. Segura aí. Meu povo, olha, você quer ter uma saúde mental poderosa? Metanoia para você. Todo mundo escreve aí, olha, metanoia. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Eu tenho a mente de Cristo. A minha saúde mental está em dia. A partir de hoje eu vou ficar assim, olha, o meu espírito vai estar ligado ao Espírito de Deus. Coloca metanoia, todo mundo. Fala, Sandra, continua. Enquanto o povo escreve metanoia. Isso. Daí você vai perceber que o que acontece? Através da metanoia, que é o arrependimento que agora nós começamos a ter da nossa vida passada, você vai perceber que agora o Espírito Santo ele começa a fazer uma lavagem dentro de nós, uma lavagem interna, né? E essa lavagem começa a tirar a sujeira do homem velho e começa a produzir um novo homem. É aí que Paulo fala, lá em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você vai perceber que realmente o homem se torna uma nova. O que me chama a atenção, como eu ia dizendo, é que a palavra regeneração é uma palavra grega que significa
nascer de novo, ou novo nascimento. É aquela palavra que Jesus usou para Nicodemos, quando ele disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que aquele homem, lógico, de início ele não entendeu, que talvez seria também conosco, não seria diferente. Aquele homem falou, mas como eu posso ser velho e voltar para o ventre da minha mãe? É que, na verdade, Jesus não estava falando do nascer da carne, mas ele estava falando do nascer do Espírito Santo. Então você vai perceber que o Espírito Santo ele começa a fazer. Agora, esse homem velho, né, sair de cenário e agora surge um novo homem. Agora, esse novo homem, com a metanoia, com o arrependimento, com a mudança de mente, agora ele tem a mente do Senhor. Ele tem a mente de Cristo. Você vai ver que Paulo lá na frente, ele fala assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Porque aquele que tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo pensa. Pô, peraí, qual é o meu propósito sobre a terra? Qual é a minha finalidade sobre a terra? Será que eu estou na igreja por causa de cargos? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Né? Inclusive, como a irmã citou sobre a questão da igreja, você vai perceber que tem muitas pessoas que quando ele aceita Jesus, ele é tão bonito, a pessoa vem, chora, se emociona, só que depois a pessoa vai perdendo aquilo. E é justamente isso que você vai perceber que Jesus ele fala para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando ele fala assim, ó, o que eu tenho, porém, contra ti é que você abandonou o teu primeiro amor. Quando a pessoa começa a abandonar, ela começa a perder o sentido espiritual nosso aqui na Terra. Principalmente no que tange a igreja. Por que as pessoas... Você está me ouvindo aí, que quer ter uma vida com Cristo, e tem um primeiro momento que se envolve com Cristo, e depois abandona isso no meio do caminho. Eu vou lhe dizer, nós somos alma, corpo e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses fala que nós somos alma, corpo e espírito. O problema da humanidade é que a nossa cultura é para cuidar somente do corpo. E quem cuida muito do corpo vai cuidar de criar e adquirir coisas na terra, coisas físicas, coisas terrenas. Quem fica cuidando muito do corpo fica apegado à religião, a títulos. Sim. A gente não cuida do espírito, a gente não cuida da alma, a gente não cuida nem da alma e nem do espírito. Mas, então, olha, a nossa infelizmente, mas infelizmente a gente percebe que isso, irmã, não está só associado às vezes às pessoas de fora. Muitos de nós, estou falando nós evangélicos no modo geral, às vezes estamos perdendo um pouco disso também, da essência do evangelho. Hoje o evangelho é mais preocupado com o que está na terra mesmo. Tem pessoas que, inclusive, citam textos que a Bíblia não menciona do jeito que está sendo citado. Eu vou dar um exemplo bem claro de um texto que é muito usado no nosso meio, mas é falado coisa que não está nele. Inclusive, que acaba gerando uma teologia da prosperidade aí. Né? Por exemplo, Mateus 6,33. É muito comum isso, eu faço essa pergunta para todo mundo. O que está escrito lá em Mateus 6,33? Persistir, pois, em buscar o reino de Deus e a sua justiça e... as demais coisas todo mundo fala. Acrescentadas. Isso, você foi... todo mundo fala isso. Só que, se você olhar o texto, realmente não fala isso. Né? Por que todo mundo fala, inclusive, que o texto diz isso mesmo, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que o texto não diz isso. Engraçado que o texto não diz isso. Porque se você olhar lá em Mateus 6, se você olhar lá em Mateus 6,33, o texto diz assim, persistir, pois, em buscar o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Né? Só que o que a irmã citou foi muito fiel ao que eu ia falar, e foi bom a irmã ter colocado. Por quê? Porque, irmã, esse texto tem gerado um problema muito gigante no seio da igreja. Porque... Eu vou ler, peraí, eu vou ler. Aí. Mateus 6,33? Isso. Olha, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus
e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Quais coisas? A do reino de Deus. É aí que nós vamos falar. Olha só, irmã, porque assim, quando eu falo e as demais coisas serão acrescentadas, automaticamente eu coloco nesse bojo um monte de coisa. Né? Eu posso colocar aqui mansão, carrão do ano, iate, é demais coisas. Até coisas inadequadas, conforme a conveniência de quem está querendo, entra nesse bolo aí. Sim. Só que se você olhar, quando Jesus ele fala e todas estas coisas, é como se ele estivesse apontando para algo. Por exemplo, isto, este, esta. E o que Jesus estava falando? Se você olhar 2 versículos antes, no versículo 31, Jesus está falando assim, por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir? Persistir, pois, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas. Porque, na verdade, não é que a gente está limitando... Não é que a gente está limitando Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele quiser dar pra gente mansão, carro e tudo, ele pode dar, sim. Só que, na verdade, o texto bíblico não diz as demais coisas. Porque se a gente entender isso, olha só, que daí acaba surgindo um monte de teologia hoje da prosperidade, que as pessoas estão pregando o reino de Deus já na terra. Você tem que, se você não está prosperando, alguma coisa está errada com a sua vida. Porque nós temos que fazer. E a Bíblia não está trazendo esse tipo de ideia. Entendeu? Então, hoje não existem mais pessoas convertidas, mas são pessoas convencidas. Hoje, você vai ver que existe uma teologia aí que prega que você já não é mais servo de Deus pelo que você é, pelo que você faz, mas pelo que você tem. É o que você tem que vai identificar você como servo de Deus ou não. Então, isso é um problema muito grave. Por quê? Porque o evangelho hoje, ele está se desvirtuando. Aquilo que Jesus disse, né, lá em Mateus no capítulo 6, versículo 19 em diante, quando ele começa a falar, não juntais tesouro na terra, onde que o ladrão rouba, o ferrugem consome, né, mas juntai tesouros no céu, vai se perdendo a sua essência. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão mais preocupadas com a essência do evangelho, com o que o evangelho realmente está querendo nos trazer. Uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida, irmãos, de salvação. Lógico, irmãos, que é aquilo que nós colocamos. Né? O próprio texto de João 10:10, Jesus disse que veio para trazer vida e vida com abundância. Mas é fato também que a pobreza não diminui ninguém. Não diminui. Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que ele aprendeu a viver com muita coisa, como ele aprendeu também a não ter nada. Pode falar, amigo. Você falou de pobreza, e aí quem é da minha audiência já me ouviu falar isso. Mas tem o seu pessoal da sua audiência, vai aprender agora. A palavra pobreza, na raiz dela, significa improdutividade. Quem não produz, não tem. Quem não produz é pobre, é escasso. Mas quem produz, tem a produção. Então, olha, quando Paulo fala isso, ele fala bem assim, olha, eu posso ter pouca coisa e muita coisa. Sim. Mas eu estou produzindo. Se eu produzo mais, eu tenho mais. Se eu produzo menos, eu vou ter menos. Mas, independente da produção, da minha linha de produção, tudo eu posso, porque é Deus que me fortalece. Ou com pouco ou com muito, não importa, tudo veio do papai. Amém. Ô, Sandro, Amém. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta hora, de tudo que você já ouviu até agora, em uma palavra, escreve aí o que foi que mexeu com você até agora. Você está nos ouvindo. E quando você participa, o teu cérebro entende que você está assimilando e aprendendo. Então, olha, hoje você vai sair daqui sabendo que você tem a mente de Cristo, sabendo que você tem que aprender a andar em espírito e abandonar comportamentos religiosos, doutrinas de homem, o que ensina que está fora da palavra. Somos alma, corpo e espírito. Quando a gente alimenta o nosso espírito,
Em Cristo, como o nosso espírito em Cristo é perfeito, a gente traz para a nossa saúde mental perfeição. Eu sou sarada, eu sou curada, eu sou próspera, eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo. Em Jesus, eu sou mais que vencedora. Em Jesus, tudo eu posso. Eu posso passar por escassez, eu posso passar por fartura, eu posso passar perseguição. Então, olha, o meu espírito em Cristo, ele é sarado, ele é saudável. Quando o meu espírito está fora de Cristo, a minha alma, ela fica gritando, ela fica atribulada. Pois tu vai aprender a renovar tua mente. Preciso renovar minha mente. Aprenda. Davi, quando ele estava atribulado, a alma dele acusando ele, condenando ele, ele imediatamente dava um comando para a alma e falava o quê? Aquieta minha alma. Por que tu tá doida, atribulada aí dentro de mim? A minha mente é renovada. Eu já passei pelo processo da metanoia. Espera em Deus. Não foi isso? Sim, irmã, tanto é que é interessante quando você fala sobre Davi, eu até costumo dizer que Davi, ele foi um homem do Antigo Testamento que viveu a Nova Aliança. Ele era um homem do Antigo Testamento e que ele viveu a Nova Aliança. Quando nós falamos de Davi, os irmãos bem conhecem a história de Davi, eu acredito que grande parte dos irmãos vai saber a história, que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, substituiu Saul. Se você olhar, a Bíblia mesmo chega a dizer em certa ocasião que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele caiu num ato de adultério, depois que gerou também um assassinato, e que depois, posteriormente, acabou sendo gerado através desse ato o Salmo 51, que é o Salmo da confissão de Davi. Só que o que me chama a atenção em Davi, quando Deus ele fala que realmente Davi ele era um homem segundo o seu coração, é porque mostra a essência desse coração. Esse coração realmente que é um coração de Deus. Não é que Davi ele não tinha pecado, porque se você olhar, Davi ele tinha muito mais pecado do que Saul. Nem se compara os pecados de Davi com os pecados de Saul. Só que tinha uma diferença dos dois. A Bíblia cita que enquanto Saul pecava, ele se justificava. Quando Davi pecava, ele confessava. Olha a diferença. São trocadilhos. Né? São trocadilhos. Enquanto um pecava, ele se justificava, enquanto outro pecava, ele confessava. Por exemplo, a Bíblia cita lá em 1 Samuel, no capítulo 15, que quando Deus deu uma ordem... Segura. Povo, uma mente sã, saudável, uma mente de Cristo, quando peca, erra, confessa. Uma mente religiosa, quando peca, erra, se justifica. E a Bíblia fala que a nossa justiça própria não passa de trapo de imundícia. Naquela época, trapo de imundícia era pano de menstruação das mulheres lá no deserto, que jogava fora no monturo, um pano velho cheio de sangue, fedorento, que não prestava para nada, mó desusado. Era o trapo de imundícia. Isso Deus compara a você e eu, que quando erra, ao invés de ir para diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido, aquele que confessa o pecado, confessa o erro, abre a boca, se arrepende e conta e confessa, alcança a misericórdia. Aquele que vai se justificar, porque a culpa também foi sua, porque também você tem participação, porque também não alcança a misericórdia. Torna a cometer o mesmo pecado. Torna a cair no erro. Por isso que tem muita gente viciada, que trai, viciada em pornografia, mente, compra e não paga, trai o tempo todo e promete para o cônjuge que vai mudar. Eu vou mudar. Não houve arrependimento. Houve remorso. Aí vai se justificar, não confessou. Se não confessa, não deixa. Aí não alcança a misericórdia. Aí cai no erro novamente. Para. Botou focando, Sandro. Fala. Você vê que foi o caso de Saul, né? Porque quando Deus ele disse lá em 1 Samuel, no capítulo 15, que era para ele destruir todo o povo amalequita, não trazer nada de lá,
quando ele voltou, ele além de ter trazido o rei, ainda trouxe os animais. Quando Samuel aparece de encontro dele, fala, Saul, o que é isso? Deus não tinha dado ordem para você não trazer nada? Eu trouxe para adorar. Então, olha só, tudo ele tinha uma justificativa. Se você olhar lá em 1 Samuel, no capítulo 9, a Bíblia fala que, em certa ocasião, Samuel ele não estava presente, né, e os filisteus tinham rodeado o acampamento, estava para atacar Israel. Saul, com muito medo, né, vendo a circunstância, o que ele faz? Ele vai lá e oferece o sacrifício. E naquela época, o sacrifício ele tinha que ser feito só pelo sacerdote. Só que na hora que ele estava terminando ali de fazer o ritual, Samuel aparece e fala para ele, Saul, por que você estava... Ah, você demorou. Então, olha só, para todo o erro dele, ele tinha uma justificativa. Já Davi não. Davi, quando ele era confrontado com o pecado, ele tinha uma atitude diferente, ele confessava. Os irmãos bem conhecem a história, né, de Davi quando ele caiu com Betseba. A própria Bíblia diz, né, que quando ele estava lá, a Bíblia diz que logo já depois da queda, a Bíblia diz que ele estava julgando Israel. O profeta Natã fingiu como se fosse trazer um problema para ele, mas lógico que ali era uma alegoria para entrar num assunto. E ele conta uma história como se um homem tivesse 1000 ovelhas, o outro tivesse uma só. E ele falou, e esse homem que tinha 1000 ovelhas, ele vai lá, recebe um viajante na casa dele, e ele, em vez de catar uma das 1000 ovelhas dele para sacrificar para aquele viajante, não, ele catou a única ovelha que aquele homem tinha, o seu vizinho, e sacrificou. O que tem que ser feito com esse homem, Davi? Davi, sem hesitar, disse, esse homem tem que morrer. O profeta Natã, com muita autoridade de Deus, aponta o dedo para ele e diz, esse homem é você. Esse homem é você. E ele vai lá numa situação, depois de ouvir aquilo, ele disse, pequei contra o Senhor. Ele não se justificava. Davi, ele poderia ter dito, mas Senhor, aquela mulher tomou banho de janela aberta. Eu não tenho culpa, ela estava lá. Sabe, eu estava lá no castelo. E sem querer ouvir. Ele poderia ter usado uma justificativa, mas ele não. Ele era um homem responsável e sabia muito bem que o chamado de Deus era com ele, não era com Betseba, era com ele. Então, hoje, irmãos, Davi ele é uma ilustração plena de um homem que viveu o Novo Testamento ainda no Antigo. Porque, inclusive, no Salmo 51, quando ele está fazendo as confissões para Deus, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Né? Você vê que ele não está preocupado com o reino, ele não está preocupado com o manto, ele não está preocupado com coroa. Ele não fala, Senhor, não tire de mim o reino. Não, ele fala, não tire de mim o teu espírito. Porque, irmãos, você ficar sem o Espírito Santo, irmãos, você é um morto. Você é um morto. E você vai perceber que ele era um homem tão espiritual, mesmo no Antigo Testamento, que ele citou algo que era perigoso para ele. Porque lá no Salmo 51, versículo 16 e 17, ele diz assim, ó, Senhor, eu sei que sacrifícios e ofertas nunca te agradaram, mas um coração quebrantado e contrito, eu sei que o Senhor não desprezará. Porque, irmã, vamos ser claros, Davi, nos seus dias, ainda a lei estava atuante, a lei estava em vigor. Então, quando um homem pecava, um animal morria. Então, como que você vai dizer que sacrifícios e ofertas nunca agradou a Deus? Porque ele enxergou a essência. Porque ele sabia muito bem que o homem pecava, um animal morria. Mas não havia uma metanoia, não havia uma mudança no coração do homem, não havia um arrependimento. Então o que acontecia? Esse homem continuava pecando, e vários animais morrendo, e não havia uma mudança. Então por isso que Davi ele disse, Senhor, eu sei que sacrifício e oferta nunca te agradou, mas eu sei o que te agrada, é um coração quebrantado e contrito. Mas eu sei que esse o Senhor não despreza. Porque, na verdade, um coração quebrantado e contrito é aquele que sente a dor do pecado. É a dor da falta, da falha. Né? Então, quando nós que somos cristãos, que passamos pela metanoia, irmãos, para nós o pecado é um acidente de percurso. Não é uma prática. O pecado para nós é um acidente de percurso. Quando a pessoa se torna religiosa, como a irmã disse aí, ela às vezes não percebe isso. Porque ela vive numa liturgia e num formalismo vazio. Então, agora, o adorador não.
O adorador, quando ele erra, ele falha, ele sabe que ele errou, a primeira coisa que ele olha não é será que o pastor viu? Não. Ele olha para Deus. Fala, Deus, eu errei contra o Senhor, sabe? Então, é por isso que Davi, irmã, ele era um homem que viveu a nova aliança, mas ainda na velha. Porque ele sabia que o coração do homem é que produzia adoração. Não o formalismo feito pela lei, né? Que era o que era somente visto, né? Perfeito. Ó, eu coloquei uma perguntinha aí. Você, de tudo que você ouviu, você se caracteriza como um adorador ou como um religioso? Então, guarda isso. Um religioso, ele está preocupado com a reputação dele, e reputação é o que o outro pensa de mim. Ele está cheio de pecado, ele está cheio de angústia, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ira, mas ele tem medo de confessar para o próprio líder religioso da igreja dele, para o cônjuge, para alguém, porque está com medo de perder o status, o que vão pensar de mim. Agora eu quero te perguntar, você tinha que estar preocupado com o que Deus pensa de você ou com o que o outro pensa de você? Se você está preocupado com o que vão pensar de você, você tem uma mente religiosa. Mas se você está preocupado com o que Deus pensa de você, como Deus te vê, você tem uma mente de adorador. A Sandro, ele trouxe muito bem quando ele falou de Saul e Davi. Saul era religioso. Eu sou o rei. Eu posso sacrificar. O profeta demorou. Eu vou lá fazer. Eu sou o rei. Ninguém tira minha coroa. Então, Davi não. Davi, eu estou pouco ligando para minha coroa. Errei. Que o mundo saiba o meu pecado. Mas que, ô Senhor, não tira de mim o teu espírito. Olha, se você está preocupado com como o outro vai te ver, não houve metanoia, é mente religiosa, mente doente. Mas se você está preocupada como Deus deve te ver, é mente de adorador. Uau, Sandro, nós já estamos terminando e eu quero que você deixe as suas considerações finais aí. Olha, o que você quer deixar para a gente aí, olha. O que eu posso dizer para todos aí é para todos os nossos irmãos ter a mente que Davi tinha, né? Davi, ele era uma pessoa que ele não estava preocupado com a religião. Como eu disse na primeira live, a religião ela é importante, porque ela é o elo que nos liga a Deus, né? Tanto que a palavra religar traz a ideia disso, o homem sendo ligado novamente a Deus. Só que hoje o homem ele se desvirtuou. E, na verdade, ele deixou de ser um adorador. E, na verdade, a finalidade da religião é nos ligar novamente. Então, hoje tem pessoas que, em vez de ser adoradores, eles se tornaram religiosos. A religião, ela possui falhas. Cristo Jesus, não. Então, quando nós se tornamos adoradores, irmãos, você não está olhando para o lado. Você está olhando só olhando para cima. Então, por isso essa é a importância. Como eu disse para a irmã aqui de início, Davi, ele tinha muitas qualidades que ele estava sempre à frente de tudo. Diferente de Saul, você vê que Saul, mesmo reinando 40 anos em Israel, ele fez pouco caso da presença de Deus. A presença de Deus ele nem foi correr atrás. Davi, quando chegou no reinado, a primeira coisa que ele fez, opa, quero trazer para cá a Arca da Aliança. A presença de Deus tem que estar aqui no nosso meio. Ele fez questão de buscá-la. Então você vai perceber que Davi ele tinha todos os motivos para inclusive deixá-la, porque os irmãos bem conhecem a história lá em 1 Crônicas 13, quando a Bíblia fala que eles trouxeram a Arca da Aliança em carros de boi, os bois tropeçaram, né? Uzá foi pôr a mão, morreu. Lógico que eles se preocuparam muito com o canto, mas esqueceram da palavra, que a lei traz ensinamento. Eles estavam preocupados muito com o canto, mas esqueceram da palavra. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles estavam naqueles cantos, cada um com tamborim, havia todo tipo de instrumento. Só que eles esqueceram que na lei mosaica não era qualquer um que podia carregar a arca. Tinha que ser levita. Tinha que ser
da tribo de Levi, como Deus estabeleceu. Então você vai perceber que quando Deus vai lá, toca em Uzá, Uzá morreu, Davi poderia ter deixado a arca de lado. Só que quando ele levou a arca na casa de Obed-edom e Deus abençoou a casa de Obed-edom, ele pegou e falou assim, opa, peraí, nós erramos em alguma coisa, porque Deus não está triste porque nós tiramos a arca de Kiriat Jearim. O que aconteceu é que nós fizemos alguma coisa errada. Ele se consultou com os sacerdotes, 1 Crônicas, no capítulo 15, e você vai perceber que daí ele falou, versículo 2, opa, tem que ser levita para carregar, e tem que ser nos ombros. Então o que acontece? Ele vai lá e traz novamente a arca. Só que o que me chama a atenção, irmã, que mostra que ele era um adorador, que Davi fez algo que não estava na lei mosaica, mostrando que a nossa adoração, irmãos, tem que ter coisa diferente. Você não pode ficar preso no formalismo. Por quê? Porque Davi ele instituiu algo que não estava na lei quando ele trouxe a arca. O que ele instituiu? A Bíblia fala assim, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13, que quando ele falou assim, ó, os levitas vão carregar a arca e vão fazer o seguinte, vocês vão dar a cada 6 passos, vão abaixar a arca e eu vou sacrificar. Depois vocês vão voltar a dar 6 passos de novo. Depois volta a sacrificar. E a arca tinha que ser parada, de 6 em 6 passos. Daí você vai falar assim, mas o que significa esse 6? Se você olhar à luz da Bíblia, o número 6 é número de homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia da criação. Então o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, ó, quando dá os 6 passos, sou homem. Daí quando há um sacrifício, sou falho e pecador. Mas quando ele levanta a arca, mas eu desejo a sua presença. Então é isso que ele estava querendo dizer numa ilustração muito plena. Sou homem, sou falho, mas eu desejo a sua presença. Então é isso que ele está querendo dizer aí, né? Sou homem e sou falho, mas desejo a sua presença. Então, irmãos, o verdadeiro adorador, ele não está preocupado com o lado, mas ele está preocupado em agradar a Deus, né? Agradar a Deus. Chamar a presença de Deus, reconhecer que é fraco, mas que sem Deus ele não é nada. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, papai. Eu preciso de ti. Jogou duro, viu, Santo? Que revelação linda o Senhor te deu. Eu não tinha ouvido, né, tido essa reflexão. Que coisa boa. Sandro, teu sinal ficou aí rodando, ficou ruim, mas eu quero dizer assim, olha, foi um prazer enorme ter você aqui nessas 2 terças. Tem uma sequência aí de pessoas que vai estar comigo nessas terças falando sobre esse assunto, saúde mental. A gente vai falar sobre relacionamento abusivo, tanto que isso impacta na saúde mental. Relacionamento abusivo entre casamento, né, entre casais, no ambiente de trabalho, entre familiares e outros tantos itens, demandas que afetam a saúde mental. E a gente começou falando sobre religião. E vamos dar continuidade, porque esse assunto não se esgota, né? Não se esgota. E é gostoso falar da palavra do Senhor. Mas olha, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu louvo a Deus pela vida de Cristiano, que fez essa ponte aí, né? Para eu estar te conhecendo. E tem outros mais que ele está me apresentando. Cris, um beijo no seu coração. Prazer foi todo pro meu. Olha, um abraço, viu? Uma semana linda. Aí na live... Eu queria mandar um abraço também aí, irmã Mari. Tem muitos irmãos aí, o irmão Joel aí... A minha sogra, a dona Luísa, né? Tem a família Rocha que está aí, o Nino, a família do Nino, né? Os irmãos da minha igreja, tem alguns irmãos aí, e tem muitos que depois gostam de ver a live posteriormente, né? As Rosas, né? Que trabalham comigo, minha própria esposa aqui, tá bom? E eu vou dizer para você que para mim foi muita alegria a gente abordar esse assunto e conhecer o trabalho da irmã, tá bom? Deus abençoe, toda vez que precisar, a gente está à disposição também, tá bom? Obrigada, Sandra. Deus abençoe poderosamente. Eu declaro assim, olha, vida abundante, prosperidade do céu, amém. Vida com Cristo, metanoia a cada dia, né? Para mim, para você. E a gente não vai parar por aqui, vamos continuar assim, tá bom? Um beijo. Amém. E um abraço pro Cristiano aí, a ponte. Amém, irmã. Deus abençoe. Tchau.
Tchau, meu povo. Até a próxima terça.